Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha aí o tema de hoje. Descubra tudo montando seu quebra-cabeças. Olha aí, descubra tudo montando seu quebra-cabeças. O programa O Divã de André Kepp é transmitido pela rádio Vibe Mundial e depois postado no YouTube, Facebook e Instagram. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Vamos lá. Hoje vamos aprender um método para descobrir o que está realmente acontecendo na época atual. É um método que vem de uma brincadeira de crianças, que é o quebra-cabeças. Cada peça que coloca, você precisa ver primeiro se é uma informação ou verdade, ou se é uma desinformação ou mentira. Cada nova peça vai compondo um jogo de quebra-cabeças, até que você tenha uma visão geral, ou um quadro geral do que está acontecendo. É que nem um quebra-cabeça, você vai montando, de repente você tem um quadro geral de tudo. Vou dar uma sugestão para você montar o seu quebra-cabeças e descobrir o que está realmente acontecendo na atualidade. Mas, afinal de contas, o que está acontecendo no mundo? Bom, a primeira peça pode ser, se você preferir, vírus da natureza. Se você acredita na história contada pela grande mídia de que o vírus surgiu de um morcego e foi transmitido para as pessoas porque alguém consumiu carne de morcego. Se você acredita nessa história, então sua primeira peça é essa. Ou a primeira peça será vírus de laboratório. Se você entende que já tem indícios suficientes para escolher essa peça. Bom, aí você colocou ou vírus da natureza ou vírus de laboratório como primeira peça. Aí você quer colocar a segunda peça, que é a patente do vírus. Porque você descobriu que o vírus da atual pandemia, SARS-CoV-2, tem a patente US 7776521-B1. Aí você descobriu que o vírus tem essa patente. Aí você vai colocar a sua segunda peça, só que você vai raciocinar. Mas essa segunda peça só se encaixa na primeira com alguma lógica. Então vamos pegar a lógica do jogo de quebra-cabeças e vamos aplicar aqui também. Assim como no jogo de quebra-cabeças, a peça de cima da parede de uma casa é o telhado. Então você está colocando aqui peças da parede. Aí você vai ter em cima da casa o telhado. E a peça de cima do tronco de uma árvore é a copa desta árvore. Ou então, você está montando, você tem aqui o tronco, o que você vai ter em cima é a copa da árvore. As peças que você vai montando precisam ter sequência e lógica. Então, você pôs a primeira peça, agora você vai colocar a segunda, que é essa informação de que o vírus tem patente. E aí você vai tentar ver como se encaixa. Aí você descobre que só as coisas produzidas pelo ser humano podem ser patenteadas. Aí você faz essa descoberta. Patente é para coisas produzidas pelo ser humano. Você pode patentear uma máquina, você pode patentear um estilo novo de cadeira, mas não pode patentear uma onça, um tamanduá ou uma formiga, porque são elementos pré-existentes da natureza. Então, você só pode patentear aquilo que é produzido pelo ser humano. Então, você não pode patentear onça, tamanduá ou formiga, porque são animais da natureza. Não
produzidos por pessoa alguma. Entendeu? Então você só pode patentear algo que é de produção humana. Sendo assim, quando você coloca no jogo esta segunda peça, que é a patente US 7776521B1, do vírus SARS-CoV-2, responsável pela atual pandemia, você já corrige a peça 1, porque a lógica da peça 2 já corrige automaticamente a peça 1, que você colocou. Só tem patente o que é produzido pelo homem. Portanto, a peça 2, patente, só se encaixa na peça 1, vírus de laboratório. Então, só um vírus de laboratório produzido pelo ser humano pode ser patenteado. Algo da natureza não pode ser patenteado. Aquilo que é produzido pode. Aquilo que é da natureza não pode. Você não vai patentear uma onça, porque a onça é pré-existente a você. Você não fez a onça. Você não pode patentear um tamanduá, ele é pré-existente a você. Então, você não pode patentear um tamanduá. Só aquilo que é produzido pelo ser humano. Então, quando você coloca a peça 2, só se encaixa em vírus de laboratório. Aí você descobre, bom, então não é um vírus que veio da natureza, é um vírus de laboratório. Então, encaixou a peça 2, mudou a peça 1. Se é que você escolheu o vírus da natureza. Aí vem a terceira peça, que é o local de origem do vírus, que deixa de ser mercado de Wuhan, como a grande mídia noticiou, e passa a ser laboratório de virologia de Wuhan. Então, onde foi produzido? No laboratório de virologia de Wuhan. Com verbas internacionais, bom, aí você pesquisa. Na minha pesquisa deu que sim. E verbas do Dr. Fauci, lá dos Estados Unidos. Verbas internacionais, na minha pesquisa deu que sim, mas aí você vai colocando as suas peças. A quarta peça deixa de ser contaminação com o vírus por acidente. Ah, foi um acidente. Alguma coisa que aconteceu. Que fatalidade, né? E passa a ser contaminação proposital. Ninguém produz um vírus perigoso só para fazer uma experiência de laboratório. A pessoa produz um vírus perigoso para o ser humano com um propósito. Então não é, então foi apenas uma experiência de laboratório. Não, tem um propósito. Então passa a ser contaminação proposital. A quinta peça deixa de ser fatalidade do destino, né? E passa a ser produção de vírus para a matança de pessoas. É uma decorrência óbvia. Então, até aqui, fomos por uma sequência lógica, de decorrências lógicas, a partir das duas primeiras peças. Então, você põe uma peça, você põe outra e vai seguindo uma sequência lógica. Se você quiser montar seu quebra-cabeças de outra forma, é claro que pode montar. Então, você pega algo que lhe parece uma evidência. Vamos falar de evidência? Evidência é um termo que foi usado por René Descartes. O René Descartes, ele falou que algumas coisas se tornam evidentes. Por exemplo, a gravidade é uma lei que atrai tudo para baixo, tudo para o chão. Então, isso é uma evidência. Você pega uma caneta, deixa ela cair, ela cai no chão. Então, isso é uma evidência. Então, as evidências estão na base, estão na raiz da ciência. Porque René Descartes foi um dos primeiros que formulou as leis da ciência.
o seu grande colega da época, contemporâneo da época, Blaise Pascal, também estruturou a ciência, porém de uma outra maneira. E Francis Bacon também havia estruturado a ciência de outra forma. Então a ciência foi se estruturando aos poucos. Então temos algumas evidências. Tendo essas evidências, você vai montando o seu jogo de quebra-cabeças a partir daquilo que para você lhe parece mais evidente. Mas conforme vai colocando as peças, você vai encontrando uma lógica própria e vai corrigindo algumas peças. Então essa peça parecia ser isso, mas na verdade é isso aqui, porque aqui tem uma decorrência lógica. Você vai montar por lógica. Bom, eu estou apenas dando uma sugestão de montagem. Então, fui por um caminho de montagem, dei uma sugestão de montagem. Não importa a sua peça inicial. Você sempre montará um quadro verdadeiro, sempre que colocar uma sequência maior de peças e ampliar a imagem. Então, é o seguinte, como eu demonstrei, a peça 1, quando eu coloquei a peça 2, aí modificou a peça 1. Por exemplo, quem havia escolhido o vírus da natureza não pode ser patenteado. Então, a peça 2, que é a patente do vírus, ele modificou a peça 1, que é vírus da natureza, se alguém colocou. Então, passa a ser vírus de laboratório necessariamente. Só os vírus produzidos em laboratórios podem ser patenteados. E aí, veja a patente de cada um que você vai descobrir coisas muito interessantes sobre outros vírus que foram patenteados. Faz essa pesquisa, é bem interessante. A sexta peça, então, vamos imaginar o seguinte, que agora você vai começar um jogo novo. Você vai colocar uma peça que a partir daqui você vai fazer a sua pesquisa, tá? Então a sexta peça pode ser uma coisa ou outra. Eu vou colocar duas possibilidades. A sexta peça pode ser ou a informação de que a nova ordem mundial tem um plano de reduzir a população mundial para 500 milhões de pessoas. Então, você pode ter essa informação. Bom, a nova ordem mundial, que, vamos lembrar que a nova geopolítica é nova ordem mundial versus contra, ou podemos chamar de aliança da Terra ou de forças independentes. Essa é a nova geopolítica. Ainda tem esquerda, direita? Claro que tem, mas a geopolítica importante, essa de esquerda e direita, era muito mais característica da época da Guerra Fria. Então, agora, o conjunto de interesses que estão em confronto são os interesses da nova ordem mundial, que é, vamos chamar assim, vai para simplificar, do mal, de exploração, de domínio das pessoas, versus contra a luta das forças independentes ou da Aliança da Terra para libertar a população da nova ordem mundial. Então, essa é a nova geopolítica, a geopolítica que está acontecendo no mundo atualmente. Então, essa sexta peça pode ser simplesmente a informação de que a nova ordem mundial tem um plano de reduzir a população mundial para 500 milhões de pessoas, de 7 bilhões e tantas para 500 milhões. Ou então, você pode colocar o seguinte, não, André, poxa, você sempre insiste com essas coisas, eu não acredito em nada disso. Eu nem acredito que existe uma nova ordem mundial, embora isso é um dado histórico, né? Mas eu nem acredito na existência de uma nova ordem mundial. E nem acredito que alguns grupos tenham planos tão perversos. Ô, André, isso aí com a humanidade, né? Para mim, isso aí é tudo teoria da conspiração. Você tem essas manias, André. Você tem muita
teoria da conspiração na cabeça. Ok. Então, você vai escolher a peça que quiser. E aí, continue o seu quebra-cabeças montando as peças, encaixando as peças por lógica, tá? O encaixe se dá por lógica. E faça a sua própria pesquisa. Então, você vai escolher ou uma peça ou outra. Então, a sexta peça pode ser Nova Ordem Mundial, que é reduzir a população do mundo. Ou, não, tudo isso é uma teoria da conspiração e o que está acontecendo é outra coisa. Tá bom, escolha o caminho que você prefere e continue o seu quebra-cabeças. O importante é você, por lógica, chegar a várias conclusões lógicas para você ter no final um quadro do que está acontecendo. Esse quadro vai ser construído por você. E aí você vai olhar para esse quadro e vai chegar às suas próprias conclusões. Bom, eu vou dar apenas 2 dicas e na sequência eu faço aqui a conclusão do nosso programa de hoje, que é um programa interessante para você fazer pesquisa, para você jogar, para você brincar e aprender por blocos lógicos, pela lógica do quebra-cabeças, pela lógica da brincadeira. É muito interessante. Bom, primeira dica é o livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. É da editora Madras, é da minha autoria. Meu primeiro nome é Marc, M-A-R-C, então, portanto, Marc André Kepp. E você encontra em todas as livrarias do Brasil, não tendo na livraria, eles encomendam e tudo mais. Editora Madras, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. E o segundo é para quem quer fazer pesquisas e tudo mais. Pesquisas transdisciplinares, pesquisas que vão além de uma disciplina e começam a adentrar em outras disciplinas, né? Então se chama Método Transdisciplinar de Pesquisa. Eu fiz uma aplicação na tabacologia, portanto, então, tabacologia, e eu fiz um teste, portanto, teste. Então, Método Transdisciplinar de Pesquisa, tabacologia e teste. E com isso, você pode fazer as suas pesquisas de um modo bem mais amplo, né? Transdisciplinar. Vamos explicar a palavra transdisciplinar, né? Antes havia a multidisciplinaridade. Então, um grupo de pessoas que trabalhavam cada um com a sua área, né? Na gíria, cada macaco no seu galho. Então, cada um na sua área. E cada um fazendo, cada um fazendo a sua pesquisa na sua área. Bom, essa pesquisa multidisciplinar era mais antiga. Então, por exemplo, em hospitais tinham equipes multidisciplinares. Depois migraram para equipes interdisciplinares, que conversavam entre as disciplinas. Então, o médico conversava com o psicólogo e daí por diante. Para depois termos as equipes transdisciplinares, pessoas que falavam das pesquisas e iam para outras disciplinas, então circulavam também em outras disciplinas. Dessa forma, surgiram os métodos transdisciplinares de pesquisa. Agora, então, o livro se chama Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, da editora Novas Edições Acadêmicas, e também da minha autoria, Marc André da Rocha Kepp, você consegue pela Amazon.com. Bom, vamos concluir o programa de hoje. O importante com esse jogo é aprendermos a usar a lógica juntando as peças. Então vamos juntar as peças por lógica, até olharmos o quadro final e fazermos a nossa própria descoberta do que está acontecendo no mundo. Assim, não seguiremos mais ditames ou ditados e evitaremos a ditadura. Ditadura vem de ditar. Assim,
não seremos lavados cerebralmente e nem conduzidos na nossa maneira de pensar. Seguindo outros princípios, quais? A felicidade do livre pensar e raciocinar, o amor de viver a vida plena de verdade e a esperança de construirmos um mundo melhor. Com esses três princípios, felicidade, amor e esperança, realmente poderemos construir um mundo melhor. O mundo, como está na atualidade, está passando por um momento muito difícil. Eu diria que a maior parte da população percebe, evidentemente, mas alguns acreditam que é um momento difícil apenas por causa da pandemia. Mas talvez seja um pouco mais complicado do que isso. Estamos atravessando um momento muito difícil. E que a nossa consciência nos libertará de tudo isso. Então, quanto mais despertarmos a nossa consciência, mais livres ficaremos das amarras da época atual. E com isso poderemos construir um mundo melhor. Ô André, mas eu sou tão pequeno, será que no meu âmbito eu posso fazer alguma coisa? Pode, e muita coisa. Então cada um de nós, com a ampliação da nossa consciência, com o desenvolvimento do nosso ser, pode trazer uma contribuição importantíssima para um mundo melhor. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.